rir de tudo, começa a achar o bico de tudo? Essa parte do... Você tá meio risonho hoje, doutor. Olá, esse é o Tirando os Pontos Saúde Sem Papas na Língua e hoje nós temos o prazer de entrevistar aqui o Dr. Roberto de Matos Coelho, oftalmologista, e nós vamos falar sobre a cannabis medicinal. Olha só que coisa, hein? Chegou no Brasil ou já tinha no Brasil há bastante tempo, doutor? Jonathan, boa tarde. Obrigado. Esse tema realmente é um tema que já vem chegando no Brasil há algum tempo, mas agora está ganhando mais força à medida que os conhecimentos científicos vão sendo avançados, né? E novas empresas também estão tendo interesse em produzir ou importar para o Brasil que já existe fora, né? Tá certo. Que é um processo que envolve também uma questão legal, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a cannabis medicinal, mas antes eu quero dar um recadinho aqui do Grupo Ribeiro, que é a rede de laboratórios Viotti e também a rede de laboratórios São Geraldo. O Grupo Ribeiro possui esses dois laboratórios, essas duas redes de laboratórios espalhados por todo o sul de Minas. Muito obrigado, Otávio, por colaborar conosco em levar aí informação de saúde para as pessoas de uma forma um pouco mais divertida. Doutor, no Brasil não se faz essa cannabis medicinal, tudo é importado. Não, se faz sim. Na verdade, tem algumas associações no Brasil que têm a prerrogativa legal de produzir e comercializar os óleos, né, sem fins lucrativos. Então são associações que nasceram a partir de pacientes, né, e familiares que se uniram e precisavam importar a medicação e conseguiram autorização para fazer a produção e todo o processo de fabricação dos óleos. Ou seja, eles plantam a maconha, é o pé de maconha que fala? Isso. Não? Eles plantam a cannabis, né? Uhum. A cannabis sativa ou a cannabis índica, tem variedades, mas é a cannabis, sim. Que e eles ela plantam. Medicinal, dá para fumar e tá aqui barato? Não? Não, a forma medicinal é uma forma que ela é descarboxilada, não é essa forma que dá o barato, né? Então, esse é um processo que eles tiram, né? E é vinculado geralmente na forma de óleo, né? Tem spray também, tem pomada, dependendo do tipo de uso para que vai ser usado. Beleza, quais as indicações para cannabis medicinal? Olha, Jonathan, hoje são muitas indicações, né? Mas assim, eu como médico eu tenho cautela nisso, assim, a gente pode falar aí desde tratamento para uma ferida, dor, mas isso é um pouco ainda controverso, né? Mas o que se tem resultados positivos, na minha experiência, né? É a parte assim comportamental do Alzheimer. Eu acho que a gente tem uma boa experiência com isso. A cannabis medicinal ela é indicada para Alzheimer, ponto. Também. Parkinson. O que melhora no Alzheimer? Vou citar, vamos lá, vou citar as coisas. Parkinson, Alzheimer, dores crônicas, alguns casos de autismo, casos de pacientes oncológicos, para apetite. Para abrir o apetite. Para abrir o apetite. Pessoas que têm muitas em relação ao tratamento quimioterápico, náuseas, vômitos, né? Esses óleos é capaz de dar uma relaxadinha. Peraí, você falou de Parkinson, tá bom, o cara tá com aquela tremedeira, ele fica muito tenso, tentando controlar aquela tremedeira. Então o óleo ele vai dar uma relaxada nesse músculo, nessa tremedeira? Não. Não é bem esse o mecanismo. O mecanismo principal é atuar sobre realmente a discinesia, né? É sobre aquele tremor parkinsoniano, por vias bastante complexas, assim, mas a via é tentar interferir e diminuir o tremor do parkinsonismo, esse tremor que ele tem. Ele dá uma relaxada, ele não vai tremer mais, ele vai tremer menos. A ideia é fazer tremer menos. Assim, agora você falou pro Alzheimer. Poxa, o cara que fuma maconha já não fica meio lesado e de repente o óleo vai ajudar ele a lembrar, ele a evitar esse retrocesso da memória? O interessante assim da cannabis é que tudo que você fala assim, ele serve para não tremer, mas ele também pode aumentar o tremor. Então assim, ainda... Tentativa e erro. Não, os estudos ainda apontam, né, que tudo ainda depende de dose, da variedade que você está usando. A cannabis em si, ela tem mais de 300 substâncias, né?
O que se usa, que tem mais conhecimento para se usar é o canabinol, né? O canabidinol e o THC, né? Basicamente CBD, CBN e THC, e tentar fazer Traduz. São os elementos do óleo. São os princípios ativos principais, né? Aí você ainda tem terpenos ali, você ainda tem flavonoides, uma série de coisas assim que eles falam que dão um efeito caravana. Mas voltando aqui um pouquinho na questão do Alzheimer em si. O que se tem uma experiência relativamente positiva, né? Não é que cura, não é que... todas essas doenças que você falou não tem cura, tem um tratamento, né? Exatamente, você vai fazer um controle, um manejo. E o Alzheimer? Vai esquecer mais, aí esqueceu que ficou doente. E aí passa. O Alzheimer é interessante porque, na verdade, isso envolve um pouco da minha história pessoal, porque que eu fui estudar isso, né? Eu sou oftalmologista, né? Por que eu fui estudar isso? Na verdade, eu comecei a estudar para também tratar o meu pai, né? Seu pai tem Alzheimer? Meu pai tem Alzheimer. E a gente, né, fica com aquela questão de o que a gente pode fazer a mais. E aí eu fui pesquisar em torno do assunto e vi que um paliativo, um tratamento que a gente pode fazer paliativo para ajudar ali no contexto todo, é a cannabis, o óleo de cannabis, né? E realmente eu comecei há uns quase 3 anos atrás, comecei a comprar e tatear e estudar, e eu acho que teve uma resposta muito positiva na parte comportamental. O que é isso? É a interação dele, assim, com as pessoas. Isso. Sua mãe e seu pai moram juntos? Moram juntos. Seu pai começou a ficar mais agressivo, a lembrar de ex-namorada ali com a sua mãe? Não, porque isso aí dá umas tretas, né? Mas isso varia de paciente para paciente. Sim, também, né? E aí, você iniciou o tratamento no seu pai. Certo. Como foi essa resposta nele? Eu achei que foi muito boa e foi percebida também, né, pela minha mãe, pelos irmãos, né, pelos familiares, da forma que ele se ficou mais presente, assim, de uma forma mais comunicativo, contactando mais a gente ali, né, não ficou mais tão isolado naquela uma passividade. Então ele também mais disposição, né, para fazer as coisas, não ficou tão parado. Então, assim, cada paciente reage de um jeito. Mas o que a gente viu, e aí foi tudo um ajuste de dose e também de qual óleo usar, é que a parte de interação social dele, a parte comportamental melhorou, né? Na parte cognitiva, assim, a gente, né, sempre vai puxando com exercícios, com palavras cruzadas. Exercitar a mente assim, mesmo. E ele demonstra um interesse nisso. Então isso a gente pôde observar. Então, o Alzheimer ele tem níveis, né? Sim. Seu pai está em qual nível? Moderado já. Moderado. Já foi diagnosticado há quantos anos já isso? Acho que está com quase 10. Quase 10 anos. E você acha que a cannabis, você está usando nele há quanto tempo? Acho que quase 3 anos. E isso deu uma retardada nessa evolução da doença. Os estudos apontam que ele diminui também a questão de avanço neuronal mesmo, né, biológico. Né? Isso em estudos mostram que existe esse avanço. O que é difícil da gente medir, porque não tem exame para fazer. Não tem, isso é a parte histológica que eles fazem, estudos. Mas a parte que a gente observa, né, que é o comportamento, que é o resultado final de tudo isso, teve uma melhora sim, né? E se não, vamos dizer, não melhora, pelo menos a gente espera que diminua a progressão. Na oftalmologia, tem indicação para cannabis? Não. Tem. Tem? Principalmente para caso de glaucoma. Glaucoma? Sim. O glaucoma é aquela doença que vai espremendo a córnea, é isso? Não. Não, a doença que afeta o nervo óptico, a parte lá de trás do olho, que é a parte que capta todas as informações da retina e leva para o cérebro. E vai distorcendo isso? Não, ela vai... Essa que você falou que distorce a córnea é o ceratocone. Ceratocone. O glaucoma é completamente outra coisa. Ele pega e ele destrói o nervo óptico e eventualmente leva a cegueira. É a principal causa de cegueira nos países desenvolvidos. E aí utiliza a cannabis
O que é a prática? Vamos dizer assim, os estudos mostram que se você usar um óleo, você tem uma diminuição. Porém, o efeito do óleo no glaucoma, ele é um efeito muito Sutil. ele além de ser sutil, ele diminui menos a pressão, ele diminui por menos tempo, então quer dizer, você tem que reaplicar a dose a cada 8 horas, né, que acaba tendo que usar muito, e tem efeitos cognitivos, às vezes dessa lentificação, por ter que usar muito. Sim. Né, uma dose mais alta. Então, o mais efetivo no glaucoma realmente são os colírios e as outras medicações aí que são bastante específicas. Né? Mas eu posso pingar a cannabis no olho, é isso? Não. É sublingual. É sublingual. Você põe ele ali igual um Toragezik, ele vai derretendo na boca, não? Isso, ele é oleoso, é um veículo oleoso. Inclusive é bem interessante essa parte de ser tópico, que o óleo de cannabis ele é oleoso. Então, por ele ser oleoso, ele não ser aquoso, ele não consegue fazer essa penetração via tópica. Isso é até um estudo bem interessante que eles estão tentando fazer um composto com nanotecnologia para fragmentar esse óleo e permitir a absorção. Então, na oftalmologia, há a indicação, mas não é o melhor caminho. Exatamente, resumindo é isso. Tem indicação, não é o melhor caminho. Vamos supor assim, o paciente está com 4 colírios, sob medicação máxima, tem indicação de cirurgia, quer tentar? É uma tentativa, tá? Mas é que pelas essas questões de ter que usar uma dose mais alta, por muito mais tempo, frequência, às vezes pode dar sonolência, pode dar um pouco de apatia. Isso que eu ia te perguntar, o uso da cannabis, ela pode dar os efeitos que a maconha causa? Tipo, aumenta a fome, sono, ri de tudo, começa a achar o bico de tudo? Essa parte do... Você tá meio risonho hoje, doutor. É que eu fui no show de rock, entendi. Foi maravilhoso. E aí? Iron Maiden, né? Iron Maiden, foi sensacional. Não causa esses efeitos? Não, geralmente assim, aumento do apetite é bem pouco assim de causar, porque a dose que se usa, então ele não causa. Agora, a parte de sonolência pode dar em algumas pessoas. Eu estava tratando uma pessoa que tinha dores, e aí ela me referiu que até teve uma melhora um pouco do sintoma, mas apareceu um outro sintoma de que a gente chama de despersonalização. O que quer dizer isso? Ela pegou e achou que ela estava estranha, ela estava se sentindo estranha, como se não fosse ela, e ela atribuiu isso ao óleo. A gente suspendeu e realmente esse sintoma desapareceu. Então, o tratamento ele envolve essas questões, inclusive porque hoje o que a gente sabe não é tão específico, não é que nenhum medicamento, que nem você falou, o Toragezik. A gente sabe que o Toragezik ele é o cetorolaco, ele vai alterar como anti-inflamatório em tais vias. O óleo de cannabis, geralmente, ele tem uma ação cruzada em vários receptores. Então você não sabe a suscetibilidade do seu paciente, aonde que vai atuar. Tem que observar. Já me falaram do óleo de cannabis para fibromialgia. Sim. Que é aquela pessoa que tem uma dor intensa, né? A fibromialgia, se eu não me engano, ela é autoimune, né? Ou não? Existe uma grande questão assim, entre o autoimune e a doença somatoforme, uma doença que vem da psiquiatria, né? Então, é bem interessante a fibromialgia e realmente é uma indicação bastante interessante. Você me lembrou bem, realmente vale muito a pena fazer uma tentativa. Porque geralmente esse paciente ele não responde bem a várias medicações. Às vezes ele está usando pregabalina, ele está usando uma série de outras medicações. Antidepressivo, dor muscular. E não está respondendo. Tem uma paciente que respondeu muito bem, não é um diagnóstico de fibromialgia, mas para dor. Então, uma das grandes indicações do cannabis são dores, né? São dores crônicas. Entre elas, a fibromialgia. Trouxe o livro de receita? Tô com uma dor no ombro aqui que... Brincadeira à parte, doutor. Então, ele possui várias indicações. A gente falou do Alzheimer, falou do Parkinson, fibromialgia. Na oftalmologia, que há indicação, porém não é o tratamento mais indicado. Não é a primeira linha de tratamento. Para doenças autoimunes, lúpus, alopécia, essas outras doenças, há uma indicação ou não? De novo, né, questões de estudos clínicos robustos, eles ainda estão sendo feitos. Pode ser feita uma tentativa?
Pode. Existem estudos que mostram diminuição, atividade anti-inflamatória dos compostos da cannabis? Fortíssimo, tá? Tem muitos estudos que apontam para o lado anti-inflamatório, às vezes até antineoplásico. Lógico que aí você não... in vitro, né? Estudos controlados in vitro. Você não vai tratar um câncer com cannabis. Né? Você pode ser um adjuvante no seu tratamento. É um acessório, é um plus. É um acessório. Não é aquela coisa que vai resolver todos os problemas. Agora eu queria só completar o que eu estava falando, assim, a questão dos receptores. Hoje a gente não tem um óleo específico. Eu estou com dor de cabeça, então você vai tomar esse óleo. Eu estou com falta de apetite, então você vai tomar o outro óleo. Hoje o nosso conhecimento atual, a gente sabe que funciona, mas não sabe especificar para onde vai cada ainda é limitado. Não é endereçado, não é que nem você tem um antibiótico, ele vai tratar a bactéria do teu pulmão. Sim. O óleo, e justamente o óleo que mais funciona é o óleo que tem tudo misturado, que a gente chama de full spectrum. Por quê? Há uma teoria que fala o efeito caravana, que é o efeito dos terpenos, dos flavonoides, de todos os componentes que são adjuvantes e funcionam e endereçam o efeito. Então, hoje, a minha linha principal é essa, assim, quando vem a indústria falar, mas um efeito, esse óleo aqui, ele é um óleo puro. Então, a ideia de ser puro é contra-intuitivo, porque não é porque ele é puro que ele é melhor que o outro. Pelo contrário, a ideia que se tem hoje é que os óleos broad spectrum, né, que são os óleos misturados, que é um extrato da planta, eles pegam determinada variação da planta e fazem um extrato e colocam lá. Esse óleo é mais rico em THC do que em CBD. Isso eles têm com espectrofotometria, então é um processo bem regulado, assim. Eles conseguem mostrar que existe o componente em maior atividade, mas ele não é puro. Ele tem outros. Ele pega outra planta que produz mais CBD, extrai e também fala, esse é o óleo mais rico em CBD. Então ainda não é tão endereçado, não é tão específico. Tá? Mas tem bastante estudo aí fora. Hoje, países como os Estados Unidos, tem vários estados que é legal. Uruguai, aqui na América do Sul. Como medicinal. Tem países que é medicinal, tem países, estados o uso é liberado que é recreativo e medicinal. No Canadá também, tem lugares que é províncias, que é só medicinal, províncias que é recreativo e medicinal. E isso é um processo que começou no Canadá, né? E que na América assim, do Sul, no Uruguai, vários países da Europa. Então, é uma indústria também que está crescendo muito e que está gerando conhecimento ainda, né? Beleza, para a gente encerrar, agora tem um hipocondríaco, né, que é o cara que é viciado em remédio. A cannabis medicinal pode causar algum nível de dependência? Não. E, afinal de contas, ela pode ser a porta de entradas para outras drogas? Não, muito boa essa questão, né? Em questão de dependência, não causa. Tá? Por quê? Porque ela não ela não tem um efeito psicotrópico de alucinação ou de induzir prazer. Então, assim, e a concentração que ela vem não é para isso. E a forma com que ela está lá, ela não causa esse efeito de alucinação. Tá? Então, ela não pode se transformar numa droga de abuso, como a maconha mesmo, né? O formato carboxilado, né? Então, atenção, usou aí, desculpa, usei maconha medicinal e agora eu tô já indo para uma pedra, para outra coisa, mentira, desculpa. Não é porta de entrada para nada disso. Vamos lá, esse medicamento a gente pode suspender a qualquer momento. Qualquer momento. Tá? A qualquer momento. E agora, assim, só para finalizar, qualquer médico pode indicar o uso da cannabis medicinal ou não? Eu vi que você tem um curso, tem um diploma lá. Sim. Eu tenho um curso, Jonathan. Eu fiz um curso durante um ano, uma pós-graduação, para aprofundar os conhecimentos, porque eu tinha começado a estudar de forma autodidata, né? E eu descobri que existia um curso que poderia ajudar bastante. Então, como não é um tópico muito difundido, a gente ainda carece de fontes confiáveis de informação e de estudos. Você acha que falta a sociedade acadêmica abraçar esses estudos para ter mais informações e embasamento sobre isso? Com certeza, eu acho que isso teria que ser abraçado, inclusive, já pelas especialidades que estão consolidadas. Por exemplo, a oftalmologia, por exemplo, a oncologia,
a psiquiatria. Tem a Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que foi onde eu me formei e fiz minha residência. Eles trabalham já com cannabis e com outros psicoativos há muito tempo. Então, o pessoal de sociologia trabalha bastante. Brincadeira. A USP não tem sociologia? Tem ali? Sociologia não tem. É só medicina, odontologia. Aliás, as melhores do Brasil, né, gente? Mas respondendo, qualquer médico tem o potencial de fazer, ou pode prescrever também, mas o que carece às vezes para ele é conhecimento. Ele não sabe o que ele está indicando. Exatamente. Né? Então ele teria que fazer um curso e se aprofundar no assunto para poder ter propriedade sobre isso. Né? Show de bola. Doutor, melhoras para o seu pai, sucesso com a cannabis aí. E como é feita a compra disso? Isso eu recomendo, é uma associação, né? Que é uma associação de João Pessoa, na Paraíba, e aí tem que fazer um procedimento de associação, pagar uma anuidade, e aí depois precisa dar receituário médico, e aí tem todo um processo que eu oriento aos pacientes. Não corre o risco de ser preso, nada. De forma alguma. Tranquilo. De forma alguma. Vou até contar uma coisa interessante, quando eu comprei, fui receber em casa, assim, aí o menino que foi entregar, o que é isso aqui? Eu falei, não, é isso mesmo. Ele falou, como assim? Estou entregando pelo correio? O entregador ficou meio assustado, assim, mas é interessante, mas é totalmente legal. Show de bola. Doutor, muito obrigado. Espero que você volte outras vezes aí pra gente. Será um prazer. Esse foi o Tirando os Pontos Saúde Sem Papas na Língua.